tá aqui. Bom, a Neuza leu algumas intenções do Luiz, né? Da Cida Moro. Cida Moro? Faz um ano? Não é mais? A Cida Moro só faz um ano? Ah, nossa. A Rosa Soares. A Rosa, Dona Rosa, bonitona. Não, tá certo. Mas também vamos rezar aqui, gente, pelo amor de Deus, vamos rezar aqui também. Soube ontem, à noite, rezar de memória, lógico, né? Porque um conhecido meu, amigo de infância, colega de infância, Valdemir de Paula Silva, morreu assim de repente, assim. E eu fiquei sabendo, né, também. Morreu acho que dia 27. Sim. Que coisa. Fiquei. Ele tinha um apelido, a gente chamava ele de Mozo. Colega de infância. Nossa, eu achei assim, meio esquisito, né? Aliás, a minha irmã falou que conversou com ele assim, uma hora. No mesmo dia ele foi internado e morreu. Olha que embaçado, cadê essa máscara? Também rezava em ação de graças pelo pessoal lá, o Vicente, né? Esqueci, é o Vinícius e os funcionários do Preço e Companhia ali da Carlota, né? Que mandaram essa semana passada umas caixas de alimento para ajudar, né, a fazer a cesta. Gente boa, mercado bom também, lá o Preço e Companhia é bom. Também rezar pela saúde da Edna Matos, pela saúde do Joaquim e da Dona Lídia, que está fazendo tratamento. Rezar pelo povo ucraniano, né? Pelo povo da Ucrânia, que foi anexada. O perigo de guerra nuclear é real, não é brincadeira. E você acha que vai ter guerra nuclear lá, não sei aonde, que não tem nada a ver com isso? Tem, minha gente. Não pode. O Papa já tinha falado muito tempo atrás sobre essas coisas. A gente tem que ter preocupação com isso. Tem que ter. Não é porque a guerra é lá, nós estamos numa boa aqui. Não é assim, não. Isso afeta o mundo inteiro e é complicado. E também rezar também a Alda depois vai fazer um convite, eu pedi para ela, né? Para ela depois fazer um convite para vocês, que no dia 12 de outubro tem um festejo da família dela e ela vai vir aqui fazer um convite para vocês. E sempre lembrando, primeira sexta-feira agora, 7 da noite, a gente se reúne para rezar. É a primeira sexta-feira do mês, né? O horário não dá para fazer diferente, tem que ser esse horário, porque senão não tem outro jeito. Então o pessoal faça um esforço, né? De participar, de vir com alguém, etc. Quem tem medo, tem gente que tem medo de andar de noite. Então chama alguém para vir junto. Bom, Senhor Todo-Poderoso, tudo está sujeito ao teu poder. Ninguém pode duvidar do seu poder. Ninguém pode resistir ao teu poder. O Senhor criou o céu e a terra e todas as maravilhas que estão debaixo do céu. Porque o Senhor é o Senhor do universo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, esteja convosco. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Eu ia fazer uma recordação da vida, mas não vou fazer não, porque senão a Neuza falou que eu falo demais aqui, vou cortar um pouco. A gente faz outro dia então.
Vamos pedir perdão a Deus pelos pecados da gente, pelos erros, pela tanta coisa. Deus nos ajude, perdoe a gente. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Vamos lá. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência do mal, de toda inquietação, de toda perturbação, e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos lá, bonitas, vamos sentar, vamos escutar a bonitona ali que vai ler pra gente o livro do profeta Abacuque. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não vai ler? Ah, mas ela pode vir aqui, né? Ah, bom. Manda abraço. Hoje também nós estamos rezando essa de graça pelo aniversário do Henrique Gonçalves. O Pedro faz aniversário hoje? 28. E também Vamos lá. Abacuque foi um profeta, é um dos mais brabos que tem. Todos são bravos, mas esse daí é mais brabo. E corajoso. E ousado, hein? Porque ele viveu uma época que a dominação caldeia havia e acabou com a religião. Acabou. Proibiu os judeus de rezar. E ele fica indignado. O Abacuque fica indignado. E o Abacuque chega e diz assim: a culpa de toda essa desgraceira que está acontecendo com nós é de Deus. Deus é culpado.
Tem que ser ousado, né? Para chegar e falar, Deus é culpado de tudo. Porque esse homem não está vendo o que está acontecendo, por que não faz as coisas? Que negócio é esse? Ele fala isso. E o livro dele é curtinho, mas é assim muito forte, agressivo. Primeiro ele fala essas coisas, depois ele fala sobre voltar, né? E ele no final ele pede que Deus entre no meio intervenha, que Deus venha. E Deus acabe com a raça dessa gente sem vergonha, entendeu? É claro que não é bem assim, né? Lógico. Deus, ele pede, e aí que hoje ele fala um pouco, logo no comecinho, né? Ele fala sobre isso, porque que vida, que mundo desgraçado, ele fala. Quem é sem vergonha, quem é ladrão, malandro, parece que cresce, e quem é justo, quem é bom, quem é honesto, parece que não vai para frente. Ele fala isso, não é bem parecido com o tempo de hoje, né? Você não tem às vezes a impressão disso? Gente sem vergonha, né? E quem é sincero, verdadeiro, simples, parece que não. E o Abacuque fica indignado. Ele fala para Deus, acaba, resolve esse negócio, pelo amor de Deus. Aqui. Leitura da profecia de Abacuque. Abacuque significa, sabe o quê? Abraço. Senhor, até quando trabalharei? Até quando debilitar agir violência sem socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente, reina a destruição, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Sem demorar, espera, pois ela virá com certeza, e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Vamos então ouvir a segunda leitura aqui. Timóteo, vamos lá. Coitadinho. Timóteo, vamos ouvir Timóteo. Coitadinho do Timóteo. Desanimado de tudo. Bispo de Éfeso, mas desanimado, porque aquele povo de igreja é fogo, hein? Povo de igreja é fogo. Sabe? Tem muita gente na igreja que é devoto de São Judas Iscariotes, né? Sabe, né? É uma devoção. São Judas, já ouviu falar de São Judas Iscariotes? Então, tem muita gente que é devotíssimo. E o Timóteo, coitado, enfrentou essa gente, esse povo, desanima mesmo. Ele estava realmente entregando os pontos, desanimadíssimo. Aí o Paulo tenta animar o sujeito, né? E olha que esse Timóteo conviveu com Pedro. Foi Pedro que catequizou o Timóteo, foi Pedro que batizou o Timóteo, hein? E ele se torna bispo de Éfeso, né? Mas é uma calamidade, ele lidar com... É fogo se lidar com... né? E então o Paulo fala para ele, não tenha vergonha da fé, não tenha vergonha de dar testemunho de Jesus Cristo. Eu sei que esse povo é tudo sem vergonha também, eu sei que esse povo é malandro, eu sei que esse povo é safado, eu sei que esse povo é traíra, eu sei que esse povo é tudo isso. Mas não tenha vergonha. Não se sinta envergonhado de dar testemunho, né, da fé. É bonito demais. Leitura da carta de São Paulo. Seu prisioneiro, mas só
escutar o Evangelho, ouvir, acolher o Evangelho, prestar atenção, para ficar com a fé forte. Depois com a Eucaristia, mais forte ainda, hein? Vamos lá. Ela permanece eternamente. Essa palavra que se deve anunciar, a palavra da vida eterna, né? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Olha lá. Naquele tempo, os apóstolos, disseram ao Senhor, ao Jesus: aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam para esse pé de amora que está aqui: sai daí, arranca-te e vai andando, vai se plantar no mar. E ela, o pé de amora, obedeceria a vocês. Quem de vocês, que tendo um servo a lavrar, cuidar do gado, guardar o gado, quem de vocês vai dizer a esse servo, quando ele volta do trabalho da roça, do campo: vem aqui depressa, senta-se na mesa aqui comigo, aqui, não? Você não vai dizer antes para ele: você que é servo, prepara para mim a janta, se arruma, se veste, para que você possa me servir, até que eu tenha comido e bebido. Depois você come e bebe. Você vai ter que agradecer ao servo por ele ter feito o que mandou, o que você mandou. Assim também vocês, quando tiveres feito tudo o que vos foi ordenado, digam simplesmente isso: somos simples servos, fazemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. Evangelho curtinho, mas bonito. O Evangelho, minha gente, eu vou fazer uma lembrança aqui, porque de vez em quando o doutor Alzheimer passa a mão na cabeça da gente, a gente fica meio esquecido. O Evangelho de Lucas tem nos revelado um caminho feito por Jesus. Encontro, desencontro, agressão a Jesus, alegria, tristeza, mas tudo adquire sentido no conjunto vital. Lucas narra o encontro de Jesus com a realidade do mundo e com a natureza humana, que é nua e crua em todos os seus aspectos. Engraçado, Jesus, ao invés de condenar, Jesus aproveita para ensinar. Não se pode fechar os olhos para a realidade. Nunca. Lucas nos revela que a fé, olha que bonito isso, hein? Lucas nos revela que a fé é também fé no caminho de Jesus. Fé no caminho de Jesus. Ter fé em Jesus é ter fé no caminho dele. Os ensinamentos de Jesus, no caminho que ele realizou, têm um objetivo: salvar as pessoas. O objetivo é esse, é salvar.
salvar quem é bom, salvar quem não é. Jesus quer salvar todo mundo, quer salvar os fariseus, quer salvar o povo, quer salvar todo mundo. Ele quer salvar todo mundo, ele não tem ódio, né, no coração dele, quer salvar. É um caminho para sentir a alegria da Boa Nova. É evidentemente que muitos encontraram Jesus e sentiram tristeza, não sentiram alegria. É a alegria da Boa Nova, é o Evangelho Gáudio, que o Papa Francisco fala. A fé proclamada por Jesus é uma luz. Eis como ele se apresenta no Evangelho de João, né? Ele se apresenta assim, o próprio Jesus. Eu vim ao mundo como luz, para que todo que crê em mim não fique na escuridão. E São Paulo depois, lá na segunda carta aos Coríntios, diz assim para o povo daquela igreja malandra que existia, que não gostava dele, lógico. Paulo, com muita paciência, com muito amor, homem que tinha amor, muito amor do coração, uma misericórdia do tamanho do Everest que aquele homem tinha. Paulo diz assim, lá no passado, quando Deus criou o mundo, Deus disse, chega de trevas, faça-se a luz. O Fiat, né? Fiat Lux em latim, famoso. Faça-se a luz. Pois foi isso que ele fez com Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a luz. É a luz que ilumina, que os nossos corações, diz Paulo. Então a palavra que Deus nos dirige em Jesus não é qualquer palavra. A palavra que Deus nos dirige em Jesus não é qualquer palavra, não é para igualar com qualquer coisa, não. É palavra de vida eterna. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Isso é muito importante, muito, muito importante. Não há nenhuma garantia maior que Deus possa dar para nos certificar do seu amor, como nos lembra Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8. A fé cristã é fé no amor pleno, no seu poder eficaz, na sua capacidade de transformar o mundo, iluminar o tempo. Nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. João, primeira carta de João. Nós conhecemos o amor porque nós cremos. Então a fé identifica no amor de Deus manifestado em Jesus, o fundamento sobre o qual assenta a realidade e o destino. Conversamos sobre isso já nos domingos passados aí, só para lembrar um pouco sobre esse negócio, ter fé, esse processo, ter fé, um processo para o crer, dizer eu creio. Entre ter fé e crer, existe uma ferramenta chamada compromisso. Compromisso. A fé aparece nessa Sagrada Escritura. Estou falando da fé porque eles pediram fé lá. A fé aparece na Sagrada Escritura. Uma hora tem força, outra hora não tem nada. Sabemos que havia uma fé dos primeiros seres humanos no Gênesis, no paraíso, no Éden. Havia uma fé dos primeiros seres humanos no Criador. Eles tinham fé no Criador. A fé foi quebrada. A quebra do compromisso deles, a desobediência,
que era a única, hoje só tinha uma lei, né? Uma lei, só uma regra só no palácio, não tinha mais. Eles nem isso conseguiram fazer, uma. E essa regra era qual? Olha, cuidado, é com aquela árvore lá no meio, não sei o quê. Não consegui. Desobedeceram, eles quebraram aquela confiança, aquele relacionamento, que não tinha nem catequese. Quebraram da convivência. Isso levou o homem ao abandono, levou o homem ao rompimento, levou o homem ao abandono, que vai depois preparando o momento seguinte da vida humana sem Deus. As consequências são dramáticas. Assassinato, Caim matou Abel, a Torre de Babel e aquelas coisas horrorosas que o ser humano vai fazendo até chegar no dilúvio, que aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí chega o dilúvio e vocês sabem. A Sagrada Escritura destaca que a primeira experiência fundamental, a primeira experiência espiritual fundamental da fé foi com Abraão. Primeira. Gênesis 12, 25, são vários capítulos que falam sobre isso. Essa experiência espiritual de Abraão é marcada, Márcia, pela obediência cega. É ao contrário do passado anterior, né? Abraão, a sua experiência de fé espiritual é marcada pela obediência cega. É a obediência cega. Tanto é que se Deus falou, mata seu filho, ele vai lá, quem está matando o filho? É obediência cega. É o contrário dos desobedientes de lá. É o contrário de todo mundo que morreu com o dilúvio. Abraão, a primeira experiência que a Bíblia conta de experiência espiritual de fé de verdade é Abraão. E Abraão ensina uma coisa bonita. Abraão ensina assim que há uma necessidade de vocação para a fé, que ele diz. Paulo comenta isso na carta aos Romanos, no capítulo 4, e a carta aos Hebreus também fala sobre isso. A necessidade de uma vocação, para ter fé tem que ter uma espécie de vocação. E essa vocação é manifestada em Abraão. Ele escuta o que Deus fala. Ele nem conhecia Deus. Ele escuta, foi Deus que procurou ele. Ele escuta o que Deus fala. Ele dá atenção, olha. O que ele chama de vocação, a gente chama de vocação, é dar atenção ao que Deus fala. Dar atenção. Não é tratar Deus como se fosse qualquer coisinha. Dar atenção ao que Deus fala. E ele descobre que Deus tem um plano de esperança. Deus tem um plano de esperança. Deus tem um plano de revitalizar o ser humano. Deus passou tanta decepção na vida que se eu fosse ele já tinha feito as malas e ia morar em Marte. Que pelo amor de Deus. Abraão não hesita na obediência. Ele não vacila. Deus fala, larga a tua terra e vai. Ele larga a terra e vai. Larga a tua terra e vai. Ele vai. Obediência cega. Isaac nasce. Mata seu filho aí para mim, vamos. Ele pega o filho. Tem livros maravilhosos sobre isso, né? Kierkegaard, só temor e tremor. Kierkegaard, filósofo dinamarquês maravilhoso, que conta esse momento que Abraão pega o menino da sua idade, pega a mãozinha do menino, a faca aqui atrás, né? Bota uma facola aqui atrás, punhal, e vai andando com o menino, até chegar no lugar lá que ele deveria matar o menino, porque Deus mandou. É evidente que Deus não permitiu isso, claro.
Mas a experiência de Abraão é marcada por isso, a obediência cega. Há outra experiência muito importante, eu vou falar de duas, só que é a mais importante, o resto tudo cópia dessas duas. A segunda experiência espiritual fundamental foi com Moisés. Moisés foi separado do seu povo, viveu no outro mundo, viveu no Egito, um mundo cheio de magia, um mundo onde se priorizava o racional, o intelectual, um mundo onde a magia, a crença nos deuses, aquela coisa, era fundamental. Era o Harry Potter, o mundo do Harry Potter. É muito bonito, é maravilhoso, mas aquilo ali não é nada. É literatura, aquilo é que a gente tem necessidade dessas coisas, né? O Harry Potter é uma recuperação, no fundo, recuperação dos cultos celtas que existiam na Inglaterra, né? Antes da Inglaterra se tornar Inglaterra, o Merlin, né? O culto celta, os celtas. E o amor pela bruxaria que existia naquele tempo. Que até hoje, né, a Inglaterra é conhecida como o país que mais tem bruxa, né? Vocês sabem disso. A Inglaterra é o país que se diz que tem mais bruxa. Então o Harry Potter é uma espécie disso, né? A mensagem do Harry Potter é o quê? É recuperar aquela fé antes do cristianismo, que só vai chegar com o Rei Arthur. Antes do cristianismo. O Merlin, que é um mago, que é a magia, que é o culto à natureza, o culto à nudez, o culto ao sexo, essas coisas todas. Então, no fundo é isso o Harry Potter. Mas enfim, não interessa, né? É só para lembrar isso. O Moisés, ele vivia num mundo assim, num mundo cheio de magia, um mundo onde a fé se mistura com a magia. É uma coisa esquisita. A magia justifica a existência, né? Moisés ouviu a voz de Deus, como Abraão. Moisés ouviu a voz de Deus, para que ele retornasse a conviver com o povo original dele, e libertasse esse povo da escravidão, do sofrimento. Moisés ouviu. E por incrível que pareça, uma luz tomou conta do coração de Moisés. Nós sabemos que o relacionamento de Moisés com Deus não era lá com essas coisas, né? O relacionamento de Moisés com Deus não é igual ao de Abraão, não. O relacionamento de Moisés com Deus era muito cheio de conflito. O Moisés, ele não é um sujeitinho qualquer. Moisés quem é você? Qual é o seu nome? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Não dá. O relacionamento é o oposto do Abraão. O relacionamento de Moisés é um relacionamento conflituoso com Deus. O Abraão, ele tem uma fé cristalina, né? É uma fé transparente. O Moisés não tem. O Moisés, ele quer saber. Ele quer saber as coisas que negócio fez. Como é que eu vou libertar esse povo? Eu lá sou o quê? Ele tem esse conflito, né, com Deus. Ele sofre também pessoalmente, porque para viver a fé, ele teve que largar a mulher dele, os filhos, aquela coisa toda. E depois o filho dele cresce, taca na cara dele. Você não sei o quê. Você ficou lá falando com esse negócio, com esse Deus aí, não sei o quê. Abandonou a mãe, abandonou nós, a culpa, né? Ele sempre carregou essa coisa. E ele sempre xingava Deus por causa disso. Ser escutado dos outros, isso é terrível, né? Então Moisés sempre teve esse... O Moisés, ele não é um profeta da fé como único caminho.
Esse é o erro dele. Esse é o erro dele. O Abraão ensinou, não precisa ter lei, Abraão. É preciso ser transparente. É preciso ter uma fé que não precisa ter lei. Abraão ensinou isso. Ou viver com Deus não precisa ter lei. O Moisés não. E esse foi um grande erro do Moisés. Não. Ele impôs a lei. Porque Deus pediu, Deus botou ele nessa sinuca de bico. O povo, Márcia, se der para andar para trás, o povo anda. Não tem jeito. O povo, a natureza humana, a gente tem sempre essa saudade, a gente sempre tem aquelas coisas, entende? Então Deus apresenta os 10 mandamentos, ele impõe a lei, com violência inclusive. Quem não obedecer os 10 mandamentos eu vou matar, eu mato. Moisés não tinha conversa, eu mato. Como o Noé também era assim. Mas o que aconteceu? Os séculos foram passando, o Moisés foi punido por Deus, é lógico. Foi punido porque você quer fazer a vontade dessa gente que não tem juízo? Não, pode não, Deus falou para ele. Mas ele não escutou. Ele foi punido, é lógico. Mas o fato é o seguinte, a fé experimentada, sobretudo por Abraão e depois Moisés, né? Não satisfaz o povo. Não satisfaz o povo incompetente. Um povo incompetente que não tem compromisso. Não tem compromisso com a vida. Não tem compromisso com o outro. Povo é incompetente, povo não é sábio coisa nenhuma. Esse negócio de cantar aqui, sabedoria é essa que vem do meu povo, isso é mentira. O povo não tem sabedoria. A sabedoria do povo é a do mundo. Se o cara se dá bem, precisar te dar um tiro, ele te dá um tiro. Seu filho vai viver do seu trabalho depois que você morrer. É assim a realidade. O povo é incompetente. Povo é incompetente. Você vê que absurdo. Vocês viram isso? Gente que não precisava, sacava aqueles 400 reais lá de auxílio. Olha. O povo é assim. Não, o povo é desse jeito mesmo. Ainda bem, graças a Deus que eu não tenho poder para nada. Porque se eu tivesse, olha. Então, essas duas experiências mais fortes da fé que eu estou citando aqui, a do Abraão e do Moisés, acenaram para a prática espiritual. Os profetas vêm dizer isso. Se vocês não tiverem uma espiritualidade de dentro, o mundo vai ser uma merda. Não tem compromisso social. Vocês têm que ter fé e compromisso social. Senão, não é possível. Deus não vai. E depois Paulo, né? Eu estou relatando isso para vocês entenderem. Paulo, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, nos apresenta uma reflexão muito densa, aberta sobre o papel da lei. Paulo questiona a lei. Ele reafirma que ter fé em Jesus Cristo não anula a lei de Moisés. Mas não se esqueça, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade não vem pela lei. A graça e a verdade vem por Jesus Cristo. São João capítulo 1, versículo 17.
chega, alega que Jesus, Paulo assume que Jesus não falou tudo para ele. Jesus não revelou tudo para ele. Aliás, Paulo fala muito pouco sobre aquela tal conversão dele. Quem mais fala da conversão dele é Lucas, no Atos dos Apóstolos. Essa é a verdade. Quando professamos a fé, sempre dizemos: eu creio. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crer em Deus revelado, Trindade, na Sagrada Escritura, tem que provocar mudança na gente. Deus veio falar em Jesus no caminho que Ele realizou, como demonstra o Evangelho. Deus veio corrigir a gente. Deus rejeita as práticas que não salvam. Deus vem falar dos perigos que estão ao redor da gente. É isso o Evangelho de Lucas. Alerta. Pensa, para e pensa. Jesus encontrou-se com muitas pessoas que tinham ouvido falar dele e que possuíam, sabe o que? Uma fé de autoajuda. Uma fé de ajuda, era uma mãozinha. Para alguns, a fé que acreditam ter é só para ter um favor, que as pessoas confundem com graça. É só para ter um favor. É uma fé de representação. É uma fé de representação. Não é uma fé adquirida numa experiência fortíssima, espiritual, com Jesus Cristo, com a igreja. Não, uma fé inserida na realidade, como vivenciaram os santos legítimos da igreja. Os apóstolos vivenciaram isso. Essa é a fé da realidade. São heróis. Os apóstolos são heróis. Santa Rita é herói. São Pedro é herói. São José é herói. São Francisco de Assis, meu Deus do céu. Nossa, a mãe de Jesus é uma heroína. Por que experimentar a fé? Não é uma fé de representação. É a fé. E por isso que Jesus questiona os apóstolos. Por isso que Jesus questiona eles. Jesus questiona. De certa forma, a fé de representação, ensina a Bíblia, não faz bem, hein? Não faz bem para a sociedade, não faz bem para nada. Faz mal. Mal a você que pratica esse tipo de fé e mal para a sociedade. Abacuque, que significa abraçar, né? Um abraço. E é bem claro nesse assunto. Logo no começo lá, ele se apresenta esse negócio, a queixa. Ele quer saber a raiz do mal, do mundo, porque teve a impressão de que, pelo amor de Deus, quem não presta é que tá bom, quem presta não vai, entendeu? Acusa Deus, faz acusações, porque ele tem uma experiência de fé na realidade. Aos pés dele não está na nuvem, não está em Marte. É um processo que ele está vivendo, é uma caminhada que ele vive e que ele consegue ver isso, né? Velhaco, ele diz, o velhaco cerca o justo. O velhaco cerca o justo. Velhaco é aquela pessoa que quer te enganar, quer te roubar. É aquela pessoa que até se veste de palha para te roubar, para te enganar. Não tem, essas pessoas não tem. O velhaco, minha gente, eles não têm parâmetro, é uma espécie de psicopata moral. Ele não tem parâmetro.
O cara vem te abraçar e rouba sua carteira. Rouba seu cartão, rouba seu dinheiro que tiver no bolso, é velhaco. E o Abacuque diz isso, né? No capítulo 2, né? Versículo: o velhaco cerca o justo. Como é que é, Deus? Vai resolver ou não vai isso? É assim que eles falam. E vai, mas vamos para frente, porque isso vocês estão cansados de saber, né? Essas coisas. Vamos olhar mais para Nossa Senhora, vamos olhar para São Francisco de Assis, que é o nosso padroeiro, né? São pessoas que praticaram a fé e não é uma fé de autoajuda. Autoajuda, mas está cheio de evangelho. A mulher com hemorragia, o centurião. E são pessoas assim, ouve falar de Jesus, vai, pede, recebe ajuda e tá tudo bem, não tem compromisso nenhum. A Marta, que era amiga, né, de Jesus, a Marta e a Maria lá, que era amiga, vocês lembram, né, quando Lázaro morre. A Marta, se eu tivesse aqui, ele tinha morrido, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus falou: ué, você não crê? Aí eu creio, eu creio lá, que no fim da nossa obra, lá Deus quando vai ter. Mas, eu sou a ressurreição e a vida. Você não crê nisso, que a ressurreição está presente na vida? E no final a Marta muda de opinião, vocês lembram, né? Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, que veio a esse mundo. Eu creio. Então, o pedido dos discípulos revela o que acham impossível de fazer. Sabe por que eles falam isso para Jesus? Que eles assumem, dizem para Jesus: não dá para te seguir. É impossível ter fé em você. Não dá, diz eles. Por isso que eles pedem para Jesus: aumenta a nossa fé. Não dá para ficar perdoando todo mundo. Não dá. Que negócio é esse? Ficar perdoando todo mundo? Quantas vezes tem que perdoar? Que 7 vezes? Sempre. Não dá para ficar perdoando todo mundo, não. Não dá para ficar compreendendo todo mundo. É isso. Não dá. Não dá para compreender quem causa escândalo. Essa misericórdia é impossível, isso não dá. Não dá, olha, não dá para agir com gratuidade, para fazer o bem para os outros. Nós queremos a nossa recompensa. Eu até estou vendo a conversa. Escuta aqui, o Pedro fala: escuta aqui. Larguei minha mulher, larguei meu trabalho, larguei tudo, fiz tudo para te seguir. Eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. O que eu vou ganhar? A recompensa. É recompensa. No fundo é essa questão. E a resposta de Jesus é clara, é claríssima. Eles têm fé, mas é uma fé muxuruca, menor. Se vocês tivessem fé, mesmo pequena, Jesus diz, né? E ele faz uma revelação muito importante. A fé mesmo pequena, porque fé não tem tamanho. A fé mesmo pequena pode fazer coisas grandes, mas tem que ter o seu compromisso, tem que ter a sua ação. Se não tiver isso, já era. Já era. O pé de amora simboliza a cultura do povo, a figueira. E um dia Jesus ficou bravo, vocês lembram, né? Ele viu a figueira, não tinha fruto, Jesus xingou a figueira, acabou com a figueira. Jesus ficou preso, bravo, ele tinha essas coisas. Ele fazia isso. E aí Jesus vai no ponto central. Vocês querem retribuição.
Vocês querem retribuição, porque vocês fizeram isso, fizeram aquilo, que eu mandei vocês ir lá, vocês foram lá, e vocês trouxeram esse bando de gente aqui para me encher a paciência, não falei para fazer isso. Vocês querem retribuição? Não. É tipo do católico que está na igreja e que achou, não sei o quê, e de repente taca na sua cara. Os outros tacam na sua cara. Eu uma vez, uma pessoa, não foi aqui, foi no Itaim. A pessoa veio, essa boa, tudo. Já morreu, coitadinho. Né? Mas eu falei para ele, quantos tijolos o senhor colocou aqui nessa parede aqui? Eu falei, eu não sei, mas o senhor não sabe? Quantos tijolos foi que a gente vai arrumar, fazer uma vaquinha e devolver para o senhor esse tijolo? Devolve esse tijolo para o senhor. Não tem problema. Não é? Não. Aí vem a alegoria do patrão e do empregado, né, Márcio? É obrigação sua fazer. É obrigação sua. Nós somos igual aquele empregado do Evangelho lá que Jesus fala agora. É obrigação da gente. Regina, eu fico pé da vida quando alguém fala assim, eu não fui da vida porque eu rezo em casa. É obrigação sua rezar na sua casa. Que conversa. É obrigação sua. E por isso que Jesus diz, nós somos, não é servos inúteis, que a palavra inútil, embora seja mais próxima da realidade, essa palavra inútil, para nós, tem uma conotação ruim, né? O inútil, não somos inúteis. Não somos inúteis, embora tenha um grupo musical que fala que a gente é inútil, né? Que grupo que é mesmo? Você lembra? Inútil, nós somos inúteis. Quem cantava isso? Traje a rigor. É isso aí. Não somos, na verdade. O que Jesus pede é que a gente seja simples. Somos simples servos. Simples. Estamos a serviço, cumprimos com a nossa obrigação, sem querer nada em troca, sem retribuição. Aí é que é bonito. Aí é que você vai chegar à conclusão que ter misericórdia, que compreender, entendeu? Que perdoar e tantas outras coisas são coisas que fazem a gente crescer na vida. Ser servos de Deus, ser simples. A nossa fé não é para se exibir, não. Nossa fé não é para dominar os outros. A nossa fé não é fé de brincadeira. Não trate a fé como se fosse brincadeira. Não. Oremos. Maria, Mãe da Igreja, Mãe da Fé, São Francisco de Assis, nosso padroeiro, cuja força espiritual fez crescer esse bairro, né? Pelo esforço de tantas pessoas da nossa comunidade, lá em 1950, nos anos 30, se dedicaram ali e que fizeram crescer o bairro. Nós pedimos, ajude, ó Mãe, a nossa fé. Ilumine São Francisco de Assis, nós te pedimos, o povo da nossa paróquia. Abra o nosso ouvido para a Tua Palavra, para o Teu Evangelho verdadeiro. Não queremos ouvir palavras de falsidade, não. Queremos ouvir o Evangelho verdadeiro, reconhecer a voz de Deus, a bondade de Deus, reconhecer a justiça de Deus. Desperte em nós o desejo de seguir os passos de Jesus. A gente tem que sair de nós mesmos, para colher a Sua promessa. Nos ajude a nos tocar pelo Seu amor, para podermos tocá-lo também com a fé. Ajudai-nos
a confiar-nos plenamente em Jesus Cristo, a crer no amor de Jesus Cristo, sobretudo nos momentos de tribulação que chega na vida da gente. Quando aí a nossa fé pode amadurecer, semeai na nossa fé a alegria da ressurreição. Recorde que quem crê nunca está sozinho na vida. Estava lembrando da Alda, quando seus 2 filhos morreram. A Alda disse para mim ontem que perder um filho não é fácil, né? Imagina mais se você perdeu o Pedro. Não é? Rapaz, olha, o chão acabou, tinha acabado. Né? Eu consegui. Eu consegui me sustentar na fé. Que eu olhava para a cara da Nossa Senhora. Eu ia na igreja, olhava para a cara dela. Ficava olhando para a cara dela. Então, a gente nunca está sozinho. Nos momentos mais dramáticos da vida da gente. E da vida da sociedade também. Nunca a gente está sozinho. A gente tem que ver com os olhos de Jesus. Enxergar com os olhos de Jesus. Porque aí a fé se torna uma luz para a gente. Essa é a luz da fé. Que essa fé cresça na nossa vida, no amor que a gente tem pelas pessoas, pelos mais pobres que mais sofrem. Amor. Por isso, povo de Deus, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, o Senhor, único Filho do nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos mortos, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Essa é a nossa fé. Esse é o dos apóstolos, razão da nossa alegria em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos então rapidamente, porque eu estou aqui, exagerei de novo. Ai, meu Deus, eu não sei porque Deus não tapa a minha boca. Faz tudo para Ele, tapa a minha boca. Iluminai vossa igreja com a vossa verdade, para que ela
Todo-Poderoso. Sacrifício. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmos nos mandaste oferecer, e por esses sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever de salvação, te agradecer sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a palavra viva, pela qual tudo o Senhor fez. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é a pessoa verdadeira, é o homem verdadeiro, verdadeiro homem, é concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir tua vontade, reunir a gente, reunir um povo santo em teu louvor, estender os braços na hora da sua paixão, vencendo a morte e manifestando para nós a ressurreição. Por ele os anjos celebram a tua grandeza, os santos anunciam a tua glória. Concedei-nos também a nós, associar nossos louvores, dizendo a uma só voz: ao Senhor, o céu, hosana nas alturas. Na verdade, ao Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o teu Espírito Santo, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o admirável mistério da fé. Ressurreição. Celebrando a memória da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e te servir. Nós te suplicamos que, participando da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da Igreja, que ela se faça presente no mundo inteiro, que ela cresça no amor, na caridade, na misericórdia, na compaixão, liderada com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e todos os ministros do teu povo. Lembrai-vos também, nós te pedimos, pela alma de nossos irmãos e irmãs, viveram a esperança da ressurreição, convivem, que beleza, convivem, são servidos pelo próprio Jesus Cristo, recebidos por Jesus, que maravilha, não? Lembrai-vos desses nossos irmãos, a dona Sebastiana Rangon Azeredo, a dona Rosa Soares, maravilhosa, mulher que trabalha, muita paciência com vocês. A Cida Moro, né? Poxa vida. O Luiz da Neuza, né? Luiz da Neuza, teve muita paciência com vocês também.
E, sobretudo, esse Valdemir, o Valdemir de Paula Silva Mozo, colega de infância lá da escola, que abruptamente foi chamado por Deus. Pedimos por essas pessoas e tantas outras que são um mundaréu de gente. Nós pedimos isso, que o Senhor se lembre deles, que o Senhor acolha, receba, que o Senhor conviva com eles, junto, que lhes olhe para o teu rosto, o lado brilhoso, é lógico, lado brilhoso, lado brilhante, né? Da face de Deus. Enfim, nós te pedimos que o Senhor tenha piedade de nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que nesse mundo te serviram, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Olha que beleza. Pegar daqui os livros de exorcismo, pegar daqui. Hoje eu estou a fim de expulsar a capeta hoje. Pegar do livro de exorcismo. Primeiro que não é latim, porque diz que para fazer exorcismo de verdade tem que ser latim, né? Mas se for fazer latim, vocês não entendem nada. Como é que vai ser isso? Não é? Eu vou voltar com coisa na mão. Daqui a pouco eu vou voltar com esse livro de vida na mão para afastar essas coisas, né? Perto da gente. Meu irmão e minha irmã, supliquemos a Deus que nos livre do pau, da perturbação, rezando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação. Digamos todos agora: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A cruz do Senhor afaste de vocês todos os seus inimigos. Pelo sinal da Santa Cruz, ali, nosso Deus nos livre de todos os inimigos. Que a Santa Cruz seja para nós todos uma luz e uma vida, e que Deus sopre sobre vocês, arrancando de todo o mal que está dentro do coração de vocês, da sua inteligência. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, do corpo do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Muito bem, que beleza, maravilha. Deus é bom demais. Jeremias, né? Deus é bom demais para quem confia de verdade nele. A alma confiante, esperançosa, que procura Deus. Deus é bom demais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entrei em minha morada, mais dizei na sua palavra. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna.
Tinha que convidar para o dia 12. Rápido. Vamos? Cadê o microfone dela? Dá o microfone. Alda. A Alda vai convidar o povo. Convida o povo. Dia 12 de outubro, o pai dela faz 100 anos de idade. Só que ele mora no Recife, né? Então, quer dizer, você não vai poder ir, ela vai convidar você, ela vai fazer um bolinho, embrulhadinho, bonitinho, papel alumínio, para trazer pra gente. Como assim, se der? Não, nós queremos bolo aqui. Não queremos negócio de bolo lá, não. É só pedir pra ajuda, peça ajuda pro povo aí, né? É que o meu pai escreveu uma vizinha, e eu não pude estar lá. Então eu conversei com o padre se tinha como nós fazer assim na hora da missa e botar um pagamento para ele. E eu falei pra ela, ô Deus, ela vai dar uma foto para fazer um banner do pai dela. Fazer aquele banner para pôr ali. Você já conversou com ela? Aí vai dizer, 100 anos de idade é para qualquer um, né, minha gente? Que é isso? Mas peça ajuda para a mulherada, para o povo aí que eles ajudam. Fazer um bolinho, pega lá papel alumínio e põe para trás. Não precisa ser muita coisa, não. Não precisa ser muita coisa, não. É uma coisinha simples, bonitinha. O dia 12 de outubro. É dia 12 de outubro. 12 de outubro. 8h30, que é a Missa Nossa Senhora Aparecida. É, a Missa Nossa Senhora. Então, para ele, é uma grande surpresa. É lógico, oh meu Deus. Então, parabéns para ele. E para toda a minha família. 100 anos de idade. Misericórdia. Aquelas que, ó. Ela tá com 110 já. Ó, aquela sua parenta que celebrou 100 anos. 110? 105 anos. Eu lembro que nós celebramos, lembra dela, que nós celebramos os 100 anos dela aqui, lembra? Você lembra disso? Está com 105 anos. Que beleza! Que paciência! Eu viver 105 anos, eu não quero. Já falei para Deus me livre. Deus me livre disso. Eu quero morrer em 2025, acho tão bonito. 2025 é tão bonito. É um ano tão bonito. 2025, eu quero morrer em 2025. Não tem mais nada de novo nessa terra. Tem mais nada de novo nesse mundo, nessa terra, uma decepção completa, não dá. Dia 12. Terça-feira, São Francisco de Assis, dia 4, né? Não é 8h30? Não é 8h30? Ah, pode ser 9 horas, pode ser. É bolo de pote. Tá bom, já fica com a vontade da gente. Tem que fazer. Lógico, tem que saber mais ou menos, né? Tem que saber mais ou menos. Entender todo mundo, né? Vai ter uma missa às 9 e uma missa às 7 da noite. Tá bom? Vamos lá. Vamos encerrar. E vocês têm o juízo. Hoje é um dia muito importante, um dia sagrado para nós todos, que é votar, né? Votar com consciência. A igreja só pede isso para você. Vote com consciência, né? Veja os critérios. Não seja assim, sabe?
Tenha consciência, sabe? Vote com segurança também, assim, existe segurança na urna, tudo está provado, mais do que provado. Vieram 100 caras de fora aí para testar o negócio. Então, seja assim, né? Tenha consciência. Vote quem você acredita também, não é verdade? Paciência. A gente assim, esse é o bonito da democracia, né? O regime democrático é bonito por causa disso, né? Porque existe um diferente. Vocês sabem que o Humberto Eco, desculpa demorar, mas Humberto Eco escreveu um livro, Marcos, você leu, Migrações e Refugiados. Ele fez um livro observando quando na África os albaneses fugiram e foram para a Itália, lá na década de 90. E ele observou o impacto da chegada daqueles refugiados, né? E ele diz umas coisas muito bonitas, bonita e chocante, né? Esse livro. O Humberto Eco é aquele autor do Nome da Rosa, né? Italiano, escritor italiano, maravilhoso. Ele escreveu e disse assim, ele concluiu o seguinte: não dá para conviver com gente que acha normal pegar um revólver e matar a mulher, matar por questão de raça, por questão de etnia, por questão de sexo, por questão de gênero. Não dá. Ele falou, não dá. Não tem salvação esse tipo de gente. E ele fala uma coisa bonita, o que tem que salvar é a educação permanente, né? A educação permanente. E os mais jovens têm que aprender a ter esse respeito pelos outros, a conviver com diferentes. Você sabe, Márcia, você é médico, você sabe. De tudo que Deus fez do mundo, só os bichos e as crianças não conseguem conviver com diferentes. Por isso que o Adão e a Eva já nasceram grandes. Porque se o Adão e a Eva tivessem nascido menininho, um tinha matado já o outro. Então, só os bichos, os animais são assim. Os domesticados é uma coisa, mas falando do animal mesmo. O leão, ele não tem dúvida, se ele vê lá como é que chama, aqueles antílopes, ele vai pra cima, ele morde, ele come, ele arranha, ele faz. E aquele mesmo animal faz a mesma coisa com o outro. Então, conviver com o diferente é um exercício belíssimo que causa compreensão, né, do outro. Conviver, né? Nós não somos bicho. Você sabia disso? Nós não somos bicho. Deixa eu ver se você tem rabo de deixa eu ver. Não tem. Orelha, deixa eu ver, é normal também. Nós não somos bicho. Viu? Chega em casa, olha no espelho lá. Dá uma olhadinha, vê se você tem rabo de gato atrás, se tem alguma coisa. Olha a sua orelha para ver se leva. Nós não somos bicho, né? E nem somos criança. Não somos criança. Temos que combater essa coisa. A infantilização do adulto. Né? A infantilização da fé, da política, de tudo quanto é coisa. Para fazer a gente virar criancinha. Não é criancinha, não. Então, o Papa Francisco fala, se não houver, desde o jovenzinho novinho, uma educação capaz disso, não tem jeito. Porque nós não temos condição mais, né, Márcia? Dentro de nós está encalacrado o ódio dentro de nós. Está lá dentro, você está ali, ó. Entendeu? Pronto para... Dentro de nós existe isso, os psiquiatras falam, né? Dentro da gente, o ser humano está encalacrado aquele ódio ali dentro. Por uma coisinha qualquer que... Agora, as crianças, os pequenos, as crianças, os jovens, têm que ser educados diferente, com educação permanente. O Papa fala, é isso que pode salvar o mundo no futuro. Ai meu Deus, demorei demais, me perdoem vocês todos.
Aliás, estão todos perdoados, já que vocês estão me xingando, aí está tudo perdoado, tá ótimo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vote com consciência, com inteligência, se for possível, entendeu? Não vote por brincadeira, não. Voto não é brincadeira. Voto não tem preço.